Agora sim, as bolsas, como a gente viu, também reagiram à guerra comercial dos Estados Unidos com o mundo. Na terceira reportagem da retrospectiva da Globo News, a gente vai relembrar as principais batalhas desse toma lá da cá de impostos. Veja então como foi essa guerra comercial em 2018 com a nossa correspondente Raquel Karahembo. Cette guerre commerciale ouverte serait un suicide économique pour le monde entier. Guerra comercial. Guerra comercial. Guerra comercial. Guerra comercial. Guerra comercial. A guerra comercial deixou o mundo em alerta durante esse segundo ano da presidência de Donald Trump, prometendo resgatar a indústria, criar empregos, reduzir o déficit comercial, sobretudo o maior deles com a China. Trump aumentou a pressão e avançou a promessa de campanha de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Made in America. It's not just a slogan, it's a way of life. O presidente adotou tarifas de 25% sobre a importação do aço e 10% sobre a importação do alumínio. A medida, que visava especialmente a China, afetou os principais aliados dos Estados Unidos na Ásia, Europa e América. E vários países responderam. Das ist eigentlich eine stupide Frage, dass wir dies tun müssen. Aber wir müssen es tun. Wir verhängen jetzt Zölle auf Motorrädern, Harley Davidson, auf Jeans, Levi's, auf Bourbon. A briga de Donald Trump com seus maiores aliados virou manchete na foto icônica do encontro das 7 maiores economias do mundo. Nos meses seguintes, vários países, inclusive o Brasil, tentaram negociar isenções. O mercado americano tem um peso enorme para as siderúrgicas brasileiras. 1/3 daquilo que a gente exporta vai tudo para o mercado americano. Pressionado pela indústria doméstica, Trump autorizou algumas exceções para o Brasil, Argentina e Coreia do Sul. O Brasil comemorou, mas meses depois ouviu críticas do presidente. If you ask some of the companies, they say Brazil is among the toughest in the world, maybe the toughest in the world. A frustração com outro país, a Turquia, por causa da recusa em libertar um pastor americano, levou Trump a dobrar as tarifas sobre a importação de aço e alumínio do país. A pressão aprofundou a crise econômica da Turquia, que acabou libertando o pastor. Turquia, Canadá, México, China, Rússia, Índia e União Europeia impuseram tarifas retaliatórias sobre mais de 25 bilhões de dólares em bens americanos. Além disso, questionaram na Organização Mundial do Comércio a legalidade das tarifas americanas, argumentando que, para Trump, o interesse é econômico e não de segurança nacional. E, em novembro, a OMC abriu uma investigação sobre o caso. They used to call it NAFTA, we're going to call it the United States-Mexico Trade Agreement. We'll get rid of the name NAFTA. Depois de meses de ameaça ao México e ao Canadá, Trump conseguiu renegociar o NAFTA, que ele chamava de o pior acordo da história dos Estados Unidos. Once approved by Congress, this new deal will be the most modern, up-to-date and balanced trade agreement in the history of our country. As negociações que ele faz, ele avalia sempre que são as melhores, até do perfil do Trump, da postura do presidente americano. O Ministério do Comércio da China declarou que os Estados Unidos lançaram a maior guerra comercial da história da economia. A disputa entre as duas maiores economias do planeta escalou em julho, quando os Estados Unidos sobretaxaram mais de 1.000 produtos chineses ligados à indústria da tecnologia, no valor de 50 bilhões de dólares. Donald Trump acusa a China de roubo de propriedade intelectual e tecnologia e de práticas comerciais injustas que teriam provocado o maior déficit comercial dos Estados Unidos com a China. 375 bilhões de dólares no ano passado. Com isso, Trump quer que a China abra mais a economia. Enquanto Trump fala em protecionismo, Xi fala em globalização e multilateralismo. 历史告诉我们，如果走上对抗的道路，无论是冷战、热战，还是贸易战，都不会有真正的赢家。 Donald Trump anunciou tarifas de 10% sobre importações, que aí dão um total aí 200 bilhões de dólares, e ainda, não satisfeito, ameaçou. Se os chineses retaliarem, eu parto para cima para mais uma etapa, é isso? Ele disse que vão buscar imediatamente a fase 3,
quer sobretaxar um outro pacote de mais 267 bilhões de dólares em produtos chineses. A China ignorou as ameaças e respondeu com tarifas sobre 60 bilhões de dólares em produtos americanos. A continuação dessa briga pode afetar quase todos os produtos chineses importados pelos Estados Unidos e ter consequências globais. Mas após apelos dos líderes do G20, Donald Trump e Xi Jinping concordaram em dar uma trégua à guerra comercial. Trump já disse que guerras comerciais são boas e fáceis de vencer, mas alguns setores, como manufatureiro e agrícola, já sentem os efeitos negativos. Houve prejuízos, demissões e fechamento de fábricas. Economistas temem um aumento da inflação, do desemprego e até uma nova recessão. O Fundo Monetário Internacional prevê que o protecionismo de Donald Trump vai reduzir o crescimento da economia dos Estados Unidos e do mundo. If you have the world's two largest economies at odds, that's a situation in which everyone is going to suffer. O presidente Trump diz que apoia o comércio justo e sem barreiras, mas não acredita que isso vai acontecer sem pressão. Por isso, em 2019, ele deve continuar as ameaças.